No topo da colina de pedra calcária, a casa de madeira permanecia silenciosa, como havia estado por mais de 70 anos. Mas os moradores de Vale Sereno nunca deixaram de notar aquele fenômeno inexplicável. Uma luz amarelada que brilhava ininterruptamente através da janela do sótão, mesmo quando nenhuma alma viva pisava naquele terreno desde 1850. Quando Josefa Mendonça, uma viúva de 32 anos com 2 crianças famintas, recebeu a notícia de que havia herdado a propriedade de um tio-avô distante que nunca conhecera, os sussurros começaram a se espalhar pela cidade como fogo em palha seca. Ela não vai durar uma semana lá em cima, diziam. Aquela luz é um aviso. Todos que tentaram morar lá desapareceram ou morreram. Mas o que Josefa descobriria nas profundezas daquela casa abandonada não apenas mudaria sua vida para sempre, mas reescreveria a história de uma comunidade inteira. Se você está assistindo a este vídeo de uma pequena cidade do interior, talvez conheça histórias semelhantes, lugares abandonados, carregando segredos enterrados por gerações. E se estiver em uma grande metrópole como São Paulo ou Rio de Janeiro, talvez veja nesta história um eco de um Brasil que já existiu, mas continua a nos assombrar. Se esta é sua primeira visita ao nosso canal, considere se inscrever para mais investigações históricas que revelam os mistérios ocultos de nosso passado. O ano era 1923 e o sol de janeiro castigava a pequena cidade de Vale Sereno, encravada entre montanhas na região central de Minas Gerais. As chuvas que normalmente traziam alívio para a vegetação ressequida não vieram naquele ano. A seca implacável era apenas mais um dos problemas que se acumulavam sobre os ombros estreitos de Josefa Mendonça. 6 meses antes, seu marido, Francisco, havia sucumbido a uma febre repentina, deixando-a sozinha para cuidar de seus 2 filhos pequenos, Antônio, de 7 anos, e Maria Clara, de apenas 5. Francisco havia sido ferreiro, um dos melhores da região, mas a morte prematura o levou antes que pudesse ensinar o ofício ao filho. O pequeno negócio da família rapidamente definhava sem as habilidosas mãos do pai. A casa alugada onde viviam, na parte baixa da cidade, precisava ser desocupada em 2 semanas. O proprietário, Coronel Augusto Silveira, já havia sido generoso ao permitir que ficassem tanto tempo sem pagar o aluguel, mas sua paciência tinha limites. Uma viúva com filhos pequenos não é bom negócio, ele havia dito ao coletor de aluguéis. Melhor encontrar um inquilino que possa realmente pagar. Josefa não era mulher de sucumbir ao desespero. De estatura mediana, cabelos castanhos sempre presos em um coque simples e olhos verdes determinados, ela havia enfrentado muitos desafios em sua vida. Filha de lavradores pobres, aprendera a ler sozinha, folheando um velho almanaque encontrado na igreja. Casara-se aos 17 anos com Francisco, um homem bom e trabalhador, 10 anos mais velho, que prometera lhe dar uma vida melhor. E por quase uma década ele cumprira essa promessa. Agora, porém, as circunstâncias haviam mudado dramaticamente. Naquela manhã de janeiro, Josefa caminhava com passos cansados até a agência postal de Vale Sereno. O prédio de pedra, um dos mais antigos da cidade, guardava uma correspondência que, segundo o entregador, era urgente. Com Maria Clara segurando sua mão suada e Antônio caminhando alguns passos à frente, ela pensava em como conseguiria alimentar seus filhos naquela noite. As economias haviam acabado e as poucas joias de família já tinham sido vendidas. Restava apenas a aliança de casamento no dedo anelar direito que jurava nunca vender. Senhora Mendonça, finalmente! Exclamou o Sr. Teixeira, o agente postal, um homem miúdo com óculos redondos que conhecia os segredos de todos na cidade através das cartas que passavam por suas mãos. Esta correspondência chegou há 3 dias, mas não conseguia encontrá-la. É do escritório do tabelião Martins, da capital.
Josefa pegou o envelope amarelado com mãos trêmulas. Era raro receber qualquer correspondência, ainda mais de um tabelião importante da capital do estado. Abriu o envelope ali mesmo, seus olhos percorrendo rapidamente as linhas formais escritas em uma caligrafia elegante. "Meu Deus do céu!" murmurou, encostando-se no balcão de madeira para não cair. "Mamãe!" chamou Antônio, preocupado. "O que foi?" Josefa olhou para seus filhos com olhos marejados, mas pela primeira vez em meses eram lágrimas que não vinham do desespero. "Recebemos uma herança", explicou com a voz embargada. "Meu tio-avô Geraldo, irmão da minha avó materna, aquele que partiu para a capital quando jovem e nunca mais voltou, ele faleceu há 2 meses. Sem filhos ou outros parentes próximos, deixou toda a sua propriedade para mim. Ele tinha uma casa aqui em Vale Sereno." "Uma casa?" perguntou Maria Clara, seus grandes olhos castanhos brilhando com esperança infantil. "Vamos ter nossa própria casa, mamãe?" Foi o senhor Teixeira quem respondeu, seu rosto subitamente pálido. "Não é qualquer casa, menina. É aquela casa no topo da Colina das Almas, a casa da luz eterna." Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno grupo. Mesmo as crianças, nascidas e criadas em Vale Sereno, conheciam as histórias sobre a casa no topo da colina. Ninguém morava lá desde antes de seus avós nascerem. Era um lugar de lendas sombrias e histórias sussurradas. A casa que ninguém queria. "A casa fechada desde 1850, murmurou Josefa, lembrando-se das histórias que ouvia quando criança. "Com a luz que nunca se apaga." "Exatamente", confirmou o Sr. Teixeira, ajustando nervosamente os óculos. "O casarão Monteiro. Foi abandonado após a morte misteriosa de toda a família durante a grande epidemia. Dizem que o velho Monteiro era tão rico quanto avarento, e tão cruel com os escravos quanto generoso com as próprias filhas. Sua esposa morreu em circunstâncias estranhas, e logo depois, suas 3 filhas e ele próprio pereceram no intervalo de 1 semana. A casa foi lacrada pelo governo provincial, e nunca mais ninguém conseguiu habitá-la por mais de algumas noites." "E a luz?" perguntou Antônio, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. "Ah, a luz do sótão." O agente postal baixou a voz, como se temesse ser ouvido por alguma presença invisível. "Alguns dizem que é o velho Monteiro contando seu ouro amaldiçoado. Outros acreditam que são as almas das jovens moças que foram envenenadas pelo próprio pai. Há quem diga que a luz começou a brilhar na noite em que todos morreram, e desde então nunca mais se apagou. Mesmo quando a casa está vazia, mesmo quando não há velas ou lampiões, mesmo quando não há explicação possível." Josefa apertou a carta contra o peito, seu coração batendo acelerado. Em condições normais, talvez tivesse hesitado, talvez tivesse considerado vender a propriedade e usar o dinheiro para recomeçar em outro lugar. Mas as circunstâncias não eram normais. Eles precisavam de um teto, precisavam de esperança. "Quando podemos nos mudar?" perguntou, a determinação de uma mãe que protegeria seus filhos a qualquer custo, sobrepondo-se ao medo de lendas e superstições. Na manhã seguinte, Josefa e seus filhos subiram a íngreme trilha que levava ao topo da Colina das Almas. A estrada de terra batida, raramente usada, estava parcialmente coberta por vegetação. Carregavam apenas uma pequena carroça emprestada com seus poucos pertences, algumas roupas, utensílios de cozinha, um baú com lembranças de família e os brinquedos gastos das crianças. O restante havia sido vendido ou deixado para trás. A casa se revelou diante deles quando chegaram ao topo, um casarão de 2 andares mais sótão, construído em pedra e madeira no estilo colonial típico das grandes propriedades rurais brasileiras do início do século XIX. A pintura branca descascava, revelando a madeira escurecida pelo tempo. As janelas do primeiro andar estavam fechadas com tábuas pregadas, exceto uma, que parecia ter sido forçada recentemente.
No segundo andar, os vidros empoeirados refletiam o sol da manhã, e lá no alto, na única janela redonda do sótão, mesmo sob a luz do dia, era possível ver o brilho amarelado que intrigava os habitantes de Vale Sereno há mais de 7 décadas. É maior do que eu imaginava, disse Josefa, observando a construção imponente que agora lhe pertencia. Deve ter sido muito bonita um dia. Ainda é bonita, mamãe, comentou Maria Clara, seus olhos infantis vendo além da deterioração. Parece um castelo de histórias. Parece assombrada, murmurou Antônio, segurando firme a mão da mãe. A luz está lá, mesmo agora. Josefa respirou fundo, reprimindo o próprio temor. São apenas histórias, Antônio. Luzes têm explicações. Estamos aqui para descobri-las, não é mesmo? Seremos como detetives. As chaves, enviadas junto com a carta do tabelião, eram antigas e pesadas. Havia 3. Uma para a porta principal, outra para a entrada dos fundos e uma terceira, menor, que não tinha identificação. A fechadura da porta da frente estava enferrujada e Josefa precisou usar toda a sua força para girar a chave. Com um rangido que parecia atravessar décadas de silêncio, a porta finalmente se abriu. O cheiro de mofo, poeira e abandono invadiu suas narinas. A entrada principal levava a um grande salão com piso de madeira desgastado e paredes cobertas por papel de parede desbotado, que um dia deve ter exibido padrões elegantes. Uma escadaria ampla conduzia ao segundo andar, e móveis cobertos por lençóis empoeirados criavam sombras estranhas por todo o ambiente. Precisaremos de muita água e sabão, disse Josefa, tentando soar prática e animada para tranquilizar as crianças. Mas vejam só, temos espaço de sobra agora. Enquanto as crianças exploravam timidamente o primeiro andar, Josefa caminhou até uma das janelas e arrancou as tábuas que a bloqueavam, permitindo que a luz natural entrasse e revelasse melhor o interior. A casa era, de fato, muito maior do que qualquer moradia que já tivessem ocupado. Além do salão principal, havia uma sala de jantar com uma grande mesa de madeira maciça, uma biblioteca com estantes vazias e uma cozinha ampla com um fogão a lenha antiquado, mas em condições de uso. "Mamãe, olha o que achei!" gritou Antônio de algum lugar próximo à biblioteca. Quando Josefa chegou, encontrou o filho ajoelhado no chão, examinando uma pequena porta quase invisível na parede sob a escada. Parece um esconderijo secreto. Josefa se ajoelhou ao lado do filho. A porta, feita da mesma madeira escura do lambri que revestia as paredes inferiores, tinha cerca de 1 metro de altura e meio metro de largura. Não possuía maçaneta. Apenas uma pequena fechadura dourada. "A terceira chave", murmurou ela, pegando a menor das chaves que recebera. Encaixava-se perfeitamente na fechadura. Com um clique suave, a porta se abriu, revelando um espaço escuro. Josefa acendeu um fósforo e o ergueu, iluminando parcialmente o pequeno compartimento. Não era um cômodo propriamente dito, mas um armário de bom tamanho, com prateleiras empoeiradas. Na prateleira superior havia vários livros de capa de couro, seus títulos ilegíveis sob a camada de poeira. Na do meio, caixas de madeira lacradas. E na prateleira inferior, algo que fez Josefa arfar. Uma caixa de metal com fechadura elaborada, do tipo usado por bancos para guardar documentos importantes. "Tesouro?" perguntou Antônio, seus olhos brilhando com excitação infantil. "Talvez", respondeu Josefa, pegando cuidadosamente a caixa. Era pesada, mas não pelo motivo que o menino imaginava. "Parece conter papéis, não ouro, mas documentos também podem ser valiosos, filho." Ela colocou a caixa sobre uma mesa próxima e continuou a exploração inicial da casa. A tarde avançava e era preciso preparar um lugar para dormirem aquela noite. Optaram por um dos quartos do primeiro andar, mais fácil de limpar rapidamente.
A água precisava ser buscada em um poço nos fundos da propriedade, e Josefa agradeceu silenciosamente por ele ainda funcionar, embora a água surgisse escura nos primeiros baldes. Enquanto as crianças tentavam limpar o quarto escolhido, Josefa voltou sua atenção para a caixa metálica. Não havia chave para ela entre as que recebera, e a fechadura parecia resistente. Após algumas tentativas frustradas de abri-la com grampos de cabelo e outros objetos finos, decidiu deixá-la de lado por enquanto. A prioridade era estabelecer um espaço habitável. A noite chegou rapidamente, trazendo consigo um silêncio diferente daquele a que estavam acostumados na cidade. Aqui, no alto da colina, o único som era o do vento sussurrando entre as árvores antigas que cercavam a propriedade. Após uma refeição simples de pão e queijo trazidos na mudança, Josefa acomodou as crianças no colchão que haviam limpo e colocado no chão. "E se a luz vier nos visitar durante a noite?" perguntou Maria Clara, seus olhos grandes fixos na janela, através da qual podiam ver ao longe o brilho constante no sótão. "Então diremos boa noite, luz", respondeu Josefa, acariciando os cabelos da filha. "Não devemos temer o que não compreendemos. Amanhã exploraremos mais a casa, inclusive o sótão, e tenho certeza que descobriremos de onde vem aquela luz." Antônio, já quase adormecido, murmurou: "Talvez seja um anjo guardando um tesouro para nós, mamãe." Josefa sorriu, beijando a testa do filho. "Talvez seja, meu amor. Talvez seja." Quando as crianças finalmente adormeceram, Josefa saiu silenciosamente do quarto. A casa, tão grande e silenciosa, parecia observá-la. Pegou um lampião e subiu cuidadosamente as escadas para o segundo andar. Os degraus rangiam sob seus pés, anunciando sua presença para quaisquer fantasmas que pudessem estar espreitando nas sombras. O segundo andar consistia em um corredor longo com 4 portas, 3 quartos e um que parecia ter sido um escritório. Todas as portas estavam destrancadas, exceto a última, ao final do corredor. Josefa examinou brevemente cada cômodo. Eram todos espaçosos, com móveis antigos, cobertos por lençóis empoeirados e janelas fechadas com tábuas, exceto no quarto principal, onde os vidros estavam intactos, embora imundos. A porta trancada no final do corredor intrigou-a. Nenhuma das chaves que possuía servia naquela fechadura. Anotou mentalmente para examinar melhor no dia seguinte e continuou sua exploração. Uma estreita escada de serviço levava ao terceiro andar, o sótão. Os degraus eram mais íngremes e estreitos, e a madeira gemia perigosamente sob seu peso. O coração de Josefa batia acelerado enquanto subia, o lampião tremendo levemente em sua mão. A luz misteriosa, visível de toda a cidade, estava logo acima. O que encontraria? Uma explicação racional ou algo além da compreensão? A porta para o sótão estava apenas encostada, não trancada. Josefa empurrou-a suavemente e ela se abriu com um rangido agudo que ecoou pelo espaço vazio. O sótão era um cômodo amplo, com o teto inclinado acompanhando as águas do telhado. Diferente do resto da casa, não estava completamente abandonado. Havia sinais de uso, uma cadeira de balanço posicionada próxima à janela circular, algumas velas derretidas em castiçais e, mais intrigante, um grande espelho de corpo inteiro estrategicamente posicionado em um ângulo que captava a luz da lua e a refletia diretamente para a janela. Mas não havia lua naquela noite. E, no entanto, a luz continuava lá, brilhando suavemente. Josefa aproximou-se do espelho, examinando-o cuidadosamente. Era uma peça antiga, com moldura de madeira entalhada com motivos florais. O vidro estava limpo, surpreendentemente limpo em comparação com tudo o mais na casa. Posicionando seu lampião de diferentes ângulos, ela tentou entender como aquele espelho poderia produzir luz sem uma fonte visível. Foi então que notou algo estranho.
Seu próprio reflexo aparecia pálido, quase translúcido, enquanto a imagem refletida do resto do sótão parecia diferente, mais viva, mais colorida, como se o espelho mostrasse não apenas o presente, mas também fragmentos do passado. Um ruído súbito atrás dela a fez virar-se bruscamente. Não havia nada lá, apenas sombras dançando nas paredes com o movimento de seu lampião. Josefa sentiu um arrepio percorrer sua espinha e decidiu que era hora de voltar para seus filhos. O mistério da luz permaneceria por mais uma noite. Ao descer as escadas, no entanto, algo chamou sua atenção. Um brilho metálico no corrimão, algo que não notara antes. Aproximando o lampião, viu que era uma pequena chave dourada, presa por um fio quase invisível ao suporte de madeira. Seu coração acelerou. Poderia ser a chave da porta trancada no corredor? Ou talvez da caixa metálica encontrada mais cedo? Com dedos trêmulos, Josefa soltou a chave e a guardou no bolso do avental. Amanhã descobriria o que ela abria. Por ora, precisava descansar. O dia seguinte seria longo. Ao retornar ao quarto onde as crianças dormiam pacificamente, Josefa olhou pela janela. De longe, a luz no sótão continuava a brilhar, constante e misteriosa. Mas agora, aquela luz não lhe parecia mais ameaçadora. De alguma forma estranha, parecia quase protetora. "O que você está tentando me mostrar?" murmurou para a noite silenciosa antes de se deitar ao lado dos filhos e finalmente permitir que o cansaço a vencesse. Os primeiros raios de sol encontraram Josefa já acordada, examinando a pequena chave dourada encontrada na noite anterior. À luz do dia, podia ver que era uma peça finamente trabalhada, com entalhes delicados no cabo e dentes complexos. Parecia antiga, mas estava em perfeito estado, como se tivesse sido preservada com cuidado especial. As crianças ainda dormiam, exaustas pela agitação do dia anterior. Josefa decidiu aproveitar aqueles momentos de solidão para investigar o que a chave poderia abrir. Sua primeira tentativa foi na caixa metálica encontrada no compartimento secreto. Para sua surpresa e alegria, a chave encaixou-se perfeitamente na fechadura, girando com suavidade. O interior da caixa revelou uma coleção meticulosamente organizada de documentos, todos protegidos em envelopes de couro. No topo, havia uma carta selada com cera vermelha endereçada simplesmente a "O Próximo Guardião". Com mãos trêmulas, Josefa rompeu o selo e desdobrou o papel amarelado pelo tempo. "A quem encontrar esta carta", começava o texto, escrito em uma caligrafia elegante. "Se você está lendo estas palavras, então a casa escolheu você como seu próximo guardião. Meu nome é Eleonora Monteiro, terceira filha de Augusto Monteiro, e a última sobrevivente da tragédia que se abateu sobre esta família em 1850. Ao contrário do que dizem na cidade, não morri com meu pai e minhas irmãs. Fugi, levando comigo os segredos que esta casa protege há gerações." Josefa arfou, sua mente tentando processar o que estava lendo. A história oficial, repetida por décadas, era que toda a família Monteiro havia perecido durante a epidemia. Mas aqui estava uma carta escrita por alguém que alegava ser a filha mais nova, sobrevivente dos eventos trágicos. A carta continuava: "A luz que você certamente já observou no sótão não é uma assombração, como dizem os supersticiosos de Vale Sereno. É um farol, um sinal. A prova de que o que guardamos permanece intacto, protegido pelo sistema que meu pai criou antes de sua morte. Você foi escolhida, assim como eu fui um dia, para proteger não apenas a casa, mas o que ela esconde em suas entranhas. Nos documentos que acompanham esta carta, você encontrará a verdadeira história dos Monteiro. Não éramos meros fazendeiros enriquecidos, como muitos acreditam. Meu pai foi um dos fundadores da Sociedade Libertadora, uma rede secreta que trabalhava para ajudar escravos fugitivos a encontrarem segurança e liberdade.
Esta casa serviu como um dos principais pontos de parada no que alguns chamavam de caminho para a liberdade. Sob o assoalho da biblioteca você encontrará a entrada para os túneis, as passagens que levam ao porão oculto, onde centenas de almas encontraram abrigo temporário em sua jornada rumo à liberdade. E no cofre atrás do retrato de minha mãe, na sala principal, estão os fundos que meu pai acumulou para ajudar aqueles que conseguiam escapar a estabelecerem-se em comunidades livres. A epidemia que assolou o Vale Sereno em 1850 não foi o que matou minha família. Foi veneno, colocado em nosso chá por um homem que descobriu as atividades secretas de meu pai e ameaçou denunciá-lo às autoridades. Eu sobrevivi porque estava doente naquele dia e não tomei o chá envenenado. Quando percebi o que havia acontecido, já era tarde demais para salvar meu pai e minhas irmãs. Então fugi, levando comigo os documentos mais importantes e deixando para trás um sistema que garantiria que o trabalho de meu pai não fosse descoberto. O espelho no sótão é mais do que parece. É uma invenção do meu pai, utilizando princípios da óptica para criar uma luz que nunca se apaga enquanto o sol ou a lua brilharem em qualquer parte do céu. Uma luz para guiar aqueles que buscam refúgio. Uma luz para manter viva a esperança. Agora, este legado passa a você. Nos documentos anexos, encontrará instruções detalhadas sobre como acessar todos os compartimentos secretos da casa, bem como registros de todos os que passaram por aqui em busca de liberdade. Alguns desses nomes se tornaram importantes em comunidades livres distantes. Outros permanecem anônimos, mas não menos valorosos. Cuide bem deste segredo. Proteja esta casa. E que a luz nunca se apague enquanto houver escuridão a ser combatida. A carta terminava com uma assinatura elegante. Eleonora Monteiro, 1872. Josefa deixou o papel cair sobre seu colo. Sua mente um turbilhão de pensamentos. A casa que herdara não era apenas uma estrutura antiga carregada de superstições. Era um monumento à coragem, à resistência, a uma luta silenciosa contra a injustiça de uma época. E agora, de alguma forma, ela havia sido escolhida para ser a guardiã desse legado. Com renovado interesse, examinou os outros documentos na caixa. Havia mapas detalhados dos túneis mencionados por Eleonora, que se estendiam por centenas de metros sob a propriedade, conectando-se eventualmente a uma saída discreta na base da colina próxima ao rio. Listas de nomes, datas e destinos, registrando a passagem de centenas de pessoas entre 1832 e 1850. Recibos de doações feitas a comunidades de libertos em diferentes partes do país. E, mais surpreendentemente, documentos legais mostrando que Augusto Monteiro havia comprado e libertado discretamente mais de 50 escravos ao longo de sua vida. Um documento em particular chamou a atenção de Josefa. Era uma escritura datada de 1848, transferindo uma considerável extensão de terra, a cerca de 100 quilômetros de Vale Sereno, para uma comunidade identificada apenas como os Livres do Vale. Anexa à escritura havia uma nota escrita à mão. Esta terra pertence àqueles que encontraram seu caminho através de nossa casa. Que construam ali seu próprio futuro, em liberdade e dignidade. Josefa estava tão absorta na leitura dos documentos que não percebeu a aproximação de Antônio até que o menino tocou seu ombro. "Mamãe, o que está lendo?" Ela sorriu para o filho, seus olhos brilhando com emoção e espanto. "Estou lendo sobre heróis, Antônio. Heróis que viveram nesta casa muito antes de nascermos." "Como cavaleiros e princesas?" perguntou o menino, esfregando os olhos sonolentos. "Ainda melhores", respondeu Josefa, guardando cuidadosamente os documentos. "Pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias para ajudar outras pessoas. Um dia, quando você for um pouco mais velho, contarei toda a história. Mas agora, que tal explorarmos um pouco mais nossa nova casa?"
As descobertas daquela primeira manhã foram apenas o início de uma jornada que se estenderia pelas semanas seguintes. Seguindo as instruções nos documentos de Eleonora, Josefa encontrou a entrada para os túneis sob o assoalho da biblioteca, um alçapão habilmente disfarçado sob um grande tapete. Os túneis, surpreendentemente bem preservados, eram amplos o suficiente para que uma pessoa pudesse caminhar quase ereta, com pequenos nichos escavados nas paredes onde ainda podiam ser encontrados restos de lampiões, cobertores desgastados e outros itens que sugeriam seu uso como abrigo temporário. No porão secreto, acessível apenas através dos túneis, Josefa descobriu um espaço que parecia congelado no tempo. Catres simples alinhados contra as paredes, uma mesa central com bancos e estantes com frascos de remédios, alguns ainda contendo restos de pós e líquidos. Em um canto, um baú trancado guardava dezenas de documentos falsos, certidões de nascimento, cartas de alforria, passagens, ferramentas essenciais para aqueles que buscavam uma nova vida em liberdade. O cofre atrás do retrato da senhora Monteiro, na sala principal, revelou-se outro tesouro. Além de uma quantidade considerável de moedas de ouro e prata, havia joias, títulos bancários ainda válidos e, o mais surpreendente, documentos de propriedade de terras em diferentes partes do país, todas transferidas para nomes que apareciam nas listas de pessoas que haviam passado pela casa. À medida que Josefa desvendava os segredos da casa, sua percepção do lugar e de seu próprio papel como sua nova guardiã transformava-se profundamente. O medo inicial deu lugar a uma reverência solene. As histórias de assombrações foram substituídas pela compreensão de um propósito maior que havia movido aquelas paredes por décadas. E a luz no sótão, o fenômeno que havia alimentado tantas superstições, revelou-se exatamente o que Eleonora descrevera. Uma engenhosa criação de Augusto Monteiro, utilizando espelhos estrategicamente posicionados para captar e refletir a luz do sol durante o dia e da lua durante a noite, criando a ilusão de uma chama eterna. Um farol de esperança para aqueles que buscavam refúgio, um símbolo de que a casa estava ativa como ponto seguro no perigoso caminho para a liberdade. 3 semanas após sua mudança, quando a casa já estava consideravelmente mais habitável e as crianças haviam se adaptado ao novo lar, Josefa recebeu sua primeira visita oficial. Padre Joaquim, o pároco de Vale Sereno, um homem idoso com olhos bondosos por trás de grossos óculos, subiu a colina com a desculpa de trazer uma bênção para a nova moradora. "É admirável sua coragem, senhora Mendonça", comentou ele, aceitando uma xícara de chá na sala de visitas recentemente limpa. "Poucos ousariam desafiar as histórias que cercam esta casa." "Histórias são apenas isso, padre. Histórias", respondeu Josefa com um sorriso sereno, embora seus olhos revelassem que sabia muito mais do que demonstrava. Esta casa precisava de uma família. E nós precisávamos de uma casa. Foi uma união perfeita. "E a luz?", perguntou o padre, seus olhos se erguendo instintivamente em direção ao teto, como se pudesse ver através dele até o sótão. "Muitos dizem que ela nunca se apaga, que brilha mesmo quando não há ninguém para acendê-la." Josefa tomou um gole de seu chá antes de responder. "Talvez seja apenas o reflexo do sol ou da lua nos vidros antigos, padre. Ou talvez..." Ela fez uma pausa significativa. "Seja um lembrete de que algumas luzes nunca devem se apagar, não importa quanto tempo passe." O padre a estudou longamente, como se tentasse decifrar algo nas entrelinhas de suas palavras. Finalmente assentiu levemente. "Você sabe, minha filha, que esta paróquia já existia em 1850, comentou, aparentemente mudando de assunto. O vigário daquela época, Padre Anselmo, deixou diários fascinantes. Ele registrou não apenas os batismos, casamentos e mortes, mas também suas observações sobre a comunidade.
Curiosamente, ele menciona várias vezes esta casa e seu proprietário, Augusto Monteiro. É mesmo? Josefa tentou parecer apenas educadamente interessada. Sim, ele escreveu em uma passagem que sempre me intrigou. O senhor Monteiro, acusado por muitos de avareza e crueldade, demonstra uma generosidade secreta que poucos conhecem. O que ele guarda em sua casa não são apenas riquezas materiais, mas tesouros de humanidade. O padre fez uma pausa, observando a reação de Josefa. Sempre me perguntei o que ele quis dizer com isso. Houve um momento de silêncio tenso entre eles, quebrado apenas pelo som distante das crianças brincando no jardim. Finalmente, Josefa colocou sua xícara sobre a mesa e encarou diretamente o padre. O senhor não veio até aqui apenas para trazer uma bênção, não é, padre Joaquim? Ele sorriu, seus olhos brilhando com uma sabedoria antiga. Digamos que eu vim verificar se a nova guardiã entendeu seu papel. Josefa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como o senhor? Minha querida, interrompeu ele gentilmente, a igreja em Vale Sereno sempre soube. Padre Anselmo trabalhava com Augusto Monteiro. Assim como todos os padres que o seguiram, incluindo eu mesmo, mantiveram viva a rede que ele ajudou a construir. Ele baixou a voz, embora estivessem sozinhos na casa. Mesmo após a abolição oficial, muitos continuaram precisando de ajuda. Rotas para comunidades seguras, documentos, proteção. Josefa sentiu as peças se encaixando em sua mente. Então a paróquia também é um dos nós na rede, sim. Assim como esta casa. Assim como a farmácia do velho Pereira no centro da cidade. Pontos seguros em uma jornada perigosa. Ele suspirou profundamente. A escravidão pode ter acabado nos livros de lei, mas suas cicatrizes permanecem. E ainda há muitos que precisam encontrar seu caminho para comunidades onde possam viver com dignidade. As comunidades mencionadas nos documentos, murmurou Josefa, elas ainda existem? Algumas sim, outras se transformaram, evoluíram. A maior delas, os Livres do Vale, agora é conhecida como Nova Esperança, uma cidade pequena mas próspera, fundada inteiramente por ex-escravos e seus descendentes. O padre sorriu. Eu nasci lá, sabia? Minha avó foi uma das pessoas que passaram por esta casa em 1845. Ela sempre falava da luz no sótão, como era a primeira coisa que viam ao subir a colina e a última que observavam ao seguir pelo túnel até a liberdade. Lágrimas silenciosas desciam pelo rosto de Josefa enquanto ela absorvia a magnitude do que estava ouvindo. Não era apenas uma casa que havia herdado, mas um legado de coragem, resistência e esperança. Eu não sabia, ela finalmente conseguiu dizer. Quando recebi a herança, não imaginava. É assim que funciona, explicou o padre. O conhecimento completo só vem para aqueles que são escolhidos pela casa. E a casa escolhe bem. Ele sorriu, olhando ao redor como se pudesse sentir as paredes respirando com histórias de centenas de vidas transformadas. Augusto Monteiro não teve descendentes diretos, mas ele garantiu que seu legado passasse para mãos capazes. Mãos como as suas. Mas por que eu? Não sou ninguém especial. Uma viúva com 2 filhos pequenos, enfrentando a adversidade com dignidade e coragem, recusando-se a sucumbir às dificuldades. Você se subestima, Josefa. São precisamente pessoas como você, aquelas que conhecem o valor da liberdade e da dignidade, que são as melhores guardiãs deste tipo de segredo. Antes que Josefa pudesse responder, ouviram o som de passos rápidos se aproximando. Antônio entrou correndo na sala, seus olhos brilhando com excitação. Mamãe, Maria Clara e eu encontramos algo enterrado no jardim. Parece uma caixa. Padre Joaquim levantou-se sorrindo. Parece que a casa continua revelando seus segredos. Devo partir agora, mas voltarei em breve. Temos muito a discutir. Quando o padre se foi, Josefa seguiu Antônio até o Jardim dos Fundos, onde Maria Clara estava ajoelhada ao lado de um buraco parcialmente escavado.
As crianças, brincando de exploradores, haviam descoberto o que parecia ser uma pequena caixa metálica enterrada sob uma roseira antiga. Com cuidado, Josefa terminou de desenterrar o objeto. Era uma caixa de estanho, protegida por um invólucro de couro encerado que a preservara da umidade. Dentro, encontraram algo que fez o coração de Josefa parar por um instante. Um mapa detalhado de Vale Sereno e arredores, marcado com símbolos que ela agora reconhecia como indicações de casas seguras, rotas de fuga e pontos de encontro. E junto ao mapa, uma pequena bolsa de veludo contendo joias femininas, anéis, brincos e um camafeu delicado. Um pequeno bilhete amarelado explicava: "Estas joias pertenceram a minha mãe e minhas irmãs. Enterrei-as aqui quando fugi, prometendo a mim mesma que um dia voltaria para buscá-las. Se você as encontrou, é porque esse dia nunca chegou. Use-as bem, guardiã. E.M." Naquela noite, após as crianças dormirem, Josefa subiu novamente ao sótão. A luz continuava a brilhar através do engenhoso sistema de espelhos criado por Augusto Monteiro. Sentando-se na cadeira de balanço próxima à janela, ela segurou o camafeu encontrado no jardim. Um belo trabalho em marfim, com o retrato em miniatura de uma jovem mulher que presumia ser Eleonora. "Não sei se estou à altura desta responsabilidade", murmurou para o silêncio da noite, como se falasse com os espíritos dos antigos moradores. "Mas prometo fazer o melhor que puder para honrar o que vocês começaram aqui." Uma brisa suave entrou pela janela aberta, fazendo a luz refletida pelos espelhos tremular levemente, quase como em resposta às suas palavras. No dia seguinte, guiada por uma intuição que não sabia explicar, Josefa decidiu visitar o cemitério de Vale Sereno. As lápides da família Monteiro estavam em uma área isolada, cercadas por uma pequena grade de ferro ornamentada. 4 pedras. Augusto Monteiro, sua esposa Catarina e 2 filhas, Helena e Beatriz. Não havia túmulo para Eleonora, a terceira filha, reforçando a verdade de sua fuga revelada na carta. Enquanto contemplava as sepulturas, Josefa notou algo curioso. Entalhada discretamente na base da lápide de Augusto Monteiro, quase invisível a menos que se soubesse o que procurar, estava uma pequena estrela de 5 pontas. O mesmo símbolo que aparecia no mapa como indicação de uma casa segura. Mesmo no descanso final, ele deixou seu sinal, pensou ela, tocando reverentemente o símbolo desgastado pelo tempo. Uma voz atrás dela a sobressaltou. "Você percebeu, então?" Josefa virou-se para encontrar uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, observando-a com olhos surpreendentemente vivos para sua idade avançada. Dona Celestina cumprimentou Josefa, reconhecendo a mulher que era considerada a moradora mais antiga de Vale Sereno. Dizia-se que tinha quase 100 anos, embora ninguém soubesse ao certo. "É bom ver alguém novamente naquela casa", comentou a anciã, aproximando-se lentamente. "Especialmente alguém que parece entender o que ela representa." "A senhora conhece a história, então?" perguntou Josefa, percebendo que havia mais uma pessoa conectada ao segredo. Dona Celestina sorriu, revelando uma boca com poucos dentes. "Minha mãe era escrava na fazenda vizinha à propriedade dos Monteiro. Ela estava grávida de mim quando fugiu, em 1835. Foi na casa da colina que ela encontrou refúgio e foi lá que eu nasci, no porão secreto, durante uma noite de tempestade." Josefa prendeu a respiração, compreendendo que estava diante de uma testemunha viva da história que acabara de descobrir. "A senhora nasceu lá?" "Sim, minha mãe sempre dizia que eu vim ao mundo sob a proteção da luz que nunca se apaga." A idosa sorriu com a lembrança. "Augusto Monteiro em pessoa cortou meu cordão umbilical e me deu meu nome, Celestina a Celestial, porque nasci olhando para o céu através de uma pequena clarabóia no teto do porão." "E o que aconteceu depois?" perguntou Josefa, fascinada. "Ficamos lá por quase 2 semanas, até que fosse seguro seguir viagem. Depois,
prosseguimos para o norte, até a comunidade que hoje é Nova Esperança. Dona Celestina fez uma pausa, seus olhos perdidos em lembranças distantes. Anos depois, quando já era adulta, voltei a Vale Sereno. Queria agradecer ao homem que salvou nossas vidas, mas ele já havia partido. No entanto, conheci Eleonora. Eleonora voltou? Josefa não conseguiu esconder sua surpresa. A carta dava a entender que a jovem Monteiro nunca retornara após sua fuga em 1850. Apenas brevemente e em segredo. Ela não podia ficar. Havia muitos que ainda a reconheceriam e questionariam a história oficial de sua morte. Mas voltou para garantir que o sistema continuasse funcionando. Foi ela quem me pediu que permanecesse em Vale Sereno como um elo na cadeia. A idosa sorriu. Cada geração tem seu guardião, Josefa Mendonça. Por décadas fui eu. Agora é você. As revelações continuaram nos meses seguintes. Através de encontros com Padre Joaquim, Dona Celestina e outros membros discretos da rede que ainda existia, Josefa aprendeu sobre o complexo sistema de auxílio que havia sido estabelecido durante os anos de escravidão e que, mesmo após a abolição, continuava a funcionar para ajudar aqueles que enfrentavam perseguição e injustiça. A casa na colina, com sua misteriosa luz eterna, não era apenas um marco histórico, era um símbolo vivo de resistência e esperança. Com o dinheiro encontrado no cofre secreto, uma quantia considerável que havia sido deixada especificamente para a manutenção da casa e continuação do trabalho de ajuda, Josefa pôde restaurar gradualmente a propriedade. As tábuas das janelas foram removidas, permitindo que a luz natural invadisse os cômodos por tanto tempo relegados à escuridão. O jardim foi revitalizado e as crianças finalmente tinham espaço para correr e brincar livremente. Quanto aos túneis e ao porão secreto, Josefa certificou-se de que permanecessem intactos e funcionais. Nunca se sabia quando poderiam ser necessários novamente. A notícia da viúva que desafiou as superstições espalhou-se rapidamente. Algumas pessoas da cidade, movidas pela curiosidade, começaram a fazer o caminho até a colina para visitar a casa que por tanto tempo fora objeto de lendas e histórias de terror. Josefa recebia a todos com gentileza, mostrando apenas o que era seguro mostrar. Uma casa antiga, sendo restaurada com amor por uma família que precisava de um novo começo. Aos poucos, a percepção da comunidade sobre a casa começou a mudar. O que antes era temido como assombrado passou a ser visto como um pedaço preservado da história local. As crianças da cidade, incluindo Antônio e Maria Clara, agora frequentavam a escola sem serem alvo de provocações sobre viverem em um lugar amaldiçoado. E a luz no sótão continuava a brilhar, noite após noite, como havia feito por mais de 70 anos. Mas agora, em vez de alimentar superstições, era vista por muitos como parte do charme peculiar da Casa dos Monteiro, um fenômeno curioso que atraía visitantes ocasionais e inspirava lendas mais amenas. Apenas um pequeno círculo sabia a verdade completa, que a luz era um símbolo, um testemunho silencioso de centenas de vidas transformadas, de uma luta secreta contra a injustiça, de um homem e sua família que arriscaram tudo pela liberdade de outros. Em uma tarde de outubro, 6 meses após sua chegada à casa, Josefa recebeu uma visita inesperada. Um homem alto, de pele escura e cabelos grisalhos, trajando roupas simples mas dignas, apresentou-se na porta com uma carta de apresentação do Padre Joaquim. "Meu nome é Benjamin Silveira", disse ele, seu porte ereto e digno contrastando com a humildade de suas palavras. "Venho de Nova Esperança. O padre sugeriu que a senhora poderia estar interessada em conhecer mais sobre a história de nossa comunidade." Josefa convidou-o a entrar, seu coração acelerando com a possibilidade de mais uma peça do quebra-cabeça que vinha montando. Na sala de visitas, agora confortavelmente mobiliada com peças restauradas, encontradas na própria casa,
Benjamin explicou que era o prefeito de Nova Esperança e neto de um dos primeiros residentes da comunidade de libertos. Nossa cidade celebra seu 70º aniversário no próximo mês, explicou ele. Estamos organizando uma exposição sobre nossas origens e gostaríamos de incluir a história da Casa Monteiro, o lugar de onde muitos de nossos fundadores iniciaram sua jornada para a liberdade. Não tenho certeza de quanto posso revelar publicamente, respondeu Josefa cautelosamente. Algumas partes dessa história ainda precisam permanecer protegidas. Benjamin sorriu compreensivamente. Entendemos isso perfeitamente. Não pretendemos expor rotas ou métodos específicos que possam ainda ser úteis, mas acreditamos que é importante preservar a memória do que aconteceu aqui, o espírito do que esta casa representou para tantos. Após uma longa conversa, chegaram a um acordo. Josefa contribuiria com cópias de alguns dos documentos menos sensíveis e permitiria que fotografias da casa fossem incluídas na exposição. Em troca, Benjamin convidou-a a visitar Nova Esperança com seus filhos para a celebração do aniversário. Seria uma honra, aceitou Josefa. Acredito que meus filhos deveriam conhecer este capítulo da nossa história. Um mês depois, Josefa, Antônio e Maria Clara fizeram a viagem de trem até Nova Esperança. A pequena cidade, aninhada em um vale verdejante, surpreendeu-os com seu aspecto próspero e organizado. Ruas bem planejadas, casas simples, mas bem cuidadas, uma igreja, uma escola, pequenos comércios, sinais de uma comunidade que havia florescido contra todas as probabilidades. A exposição do aniversário ocupava o salão principal da prefeitura. Painéis contavam a história dos fundadores, homens e mulheres que haviam escapado da escravidão e construído uma nova vida em liberdade. Mapas, fotografias e documentos traçavam sua jornada. E lá, em um lugar de destaque, estava uma seção dedicada à Casa Monteiro, com uma grande fotografia da propriedade, destacando a famosa janela do sótão, de onde brilhava a luz eterna. Benjamin guiou-os pela exposição, explicando os detalhes para as crianças em uma linguagem que pudessem compreender. Antônio e Maria Clara ouviam com fascínio crescente, finalmente entendendo o verdadeiro significado da casa onde agora viviam. No final da visita, Benjamin levou-os a uma área afastada da cidade, onde um pequeno cemitério ocupava uma colina suave. Ali, entre túmulos bem cuidados, havia um monumento simples. Uma coluna de pedra encimada por uma lanterna sempre acesa, alimentada agora por eletricidade. Nossa versão da luz eterna, explicou Benjamin. Um lembrete de onde viemos e dos sacrifícios feitos para que pudéssemos estar aqui. E foi diante desse monumento que Benjamin revelou o último segredo. Gravado discretamente na base da coluna estava um nome que fez Josefa arfar de surpresa. Eleonora Monteiro Silveira, 1832-1915. Fundadora, guardiã, luz eterna. Ela era sua antepassada? Perguntou Josefa, conectando finalmente o sobrenome. Benjamin assentiu, emoção transparecendo em seus olhos geralmente reservados. Minha bisavó. Ela chegou aqui em 1850, assumindo uma nova identidade. Casou-se com um homem que havia escapado através da rota que seu pai criara. Juntos, ajudaram a construir esta comunidade. Então a última Monteiro, murmurou Josefa. Viveu o resto de sua vida aqui, embora tenha voltado ocasionalmente a Vale Sereno em segredo, para garantir que o sistema continuasse funcionando. Ela morreu aos 83 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos, todos vivendo em liberdade, graças à coragem dela e de seu pai. Naquela noite, hospedados na casa de Benjamin, Josefa contou às crianças a história completa, adaptada para suas idades, mas sem diminuir a importância ou a gravidade dos eventos.
Como seus ancestrais haviam sido escravizados, como muitos haviam lutado pela liberdade e como pessoas como Augusto Monteiro e sua filha Eleonora haviam arriscado tudo para ajudar nessa luta. É por isso que a luz no sótão é importante, explicou ela. Não é um fantasma ou uma maldição, é um símbolo de esperança. Um lembrete de que mesmo na escuridão mais profunda, existe uma luz mostrando o caminho para a liberdade. Então, somos guardiões da luz agora? Perguntou Antônio, seus olhos brilhando com a responsabilidade recém-descoberta. Sim, somos, confirmou Josefa, abraçando seus filhos. E um dia, quando forem mais velhos, vocês decidirão se querem continuar esse legado. Ao retornarem a Vale Sereno, Josefa enxergou sua casa com novos olhos. Não era mais apenas um abrigo que haviam encontrado em um momento de necessidade, mas um propósito, uma missão, uma conexão com algo maior que eles mesmos. Com os fundos deixados por Augusto Monteiro, ela não apenas restaurou completamente a casa, mas também estabeleceu uma pequena biblioteca comunitária no primeiro andar, aberta às crianças da cidade. Era uma forma sutil de continuar o legado educacional que descobrira ser parte importante do trabalho da rede, pois conhecimento, como Eleonora escrevera em seus diários, era outra forma de liberdade. As histórias de assombrações foram gradualmente substituídas por um respeito histórico. A Casa Monteiro tornou-se um ponto de interesse local, embora seus segredos mais profundos permanecessem conhecidos apenas por poucos. E a luz no sótão, agora compreendida como uma engenhosa invenção óptica em vez de uma manifestação sobrenatural, continuava a brilhar noite após noite. 3 anos após herdar a casa, Josefa recebeu uma carta de Benjamin Silveira. Uma nova fase de expansão estava começando em Nova Esperança, e documentos antigos encontrados nos arquivos da prefeitura sugeriam que existia uma segunda comunidade semelhante, fundada mais a oeste, também conectada à rede de casas seguras. Eles precisavam de ajuda para localizar qualquer informação sobre essa comunidade nos registros de passagem pela Casa Monteiro. Naquela noite, após as crianças dormirem, Josefa subiu ao sótão com uma lamparina. Sentou-se na cadeira de balanço, que agora considerava sua, e olhou para a luz que continuava a brilhar através da engenhosa configuração de espelhos. Uma tecnologia simples, mas eficaz, que havia resistido ao tempo. Parece que nosso trabalho continua, Eleonora, murmurou para o silêncio acolhedor. Ainda existem histórias para descobrir, pessoas para conectar, legados para preservar. A luz tremulou levemente, como se em resposta. Fora apenas o vento noturno movendo imperceptivelmente os espelhos, Josefa sabia. Mas gostava de pensar que era algo mais. Um aceno silencioso dos guardiões anteriores, passando o bastão para a nova geração. Amanhã, ela desceria ao porão secreto e começaria a examinar os registros mais antigos. Mais uma peça do quebra-cabeça histórico seria revelada. Mais uma conexão seria restabelecida. E a luz, aquela luz que nunca se apagava, continuaria a brilhar, não apenas como um fenômeno curioso para intrigar os moradores de Vale Sereno, mas como um símbolo de esperança, resistência e o poder transformador da compaixão humana diante da injustiça. Porque algumas luzes, como Josefa agora sabia, eram destinadas a nunca se apagar, mesmo quando o mundo ao redor estava mergulhado em sombras, conteúdo gerado por inteligência artificial.